Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar das novas funções de texto para o Excel. Como assim? Novas funções de texto? Isso mesmo, nós temos novas funções específicas para texto que a gente vai comentar aqui com vocês. Texto antes, texto depois e texto depois a outra é dividir texto, tá? Então essas funções que a gente vai apresentar para vocês de modo bem fácil, simples e que você pode aí aplicar no seu dia a dia. Então vamos lá, planilha na tela. Bom pessoal, primeiramente falar que essas funções são exclusivas da versão Excel 365. Vale lembrar que essas funções também você pode fazer parte do programa Insiders da Microsoft. Para você fazer parte do programa Insiders, você tem que ir lá em Arquivo, vai depois nas opções de conta, e nas opções de conta você tem que Office Insider, né? Ó, tem lá alterar canal, você vai passar para o canal Beta, e depois você vai aderir à comunidade Insider, tá? E aí você depois vai fazer as atualizações automaticamente e receber essas funções, porque são funções que vão sendo liberados primeiramente para quem está no Insiders, que são funções de teste. Então a gente testa essas funções e depois ela vai para a linha, né, geral da comunidade em Excel para utilizar no seu dia a dia aí, tá? Vale lembrar, se você tiver versões anteriores como 2016, 2013, essas funções não funcionam. Só funciona 365, 2021 e 2021. 2019 também não tem acesso às funções. Entretanto, no Excel Online você pode depois testar elas, que também está liberada, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dessas funções de texto. Essas funções foram criadas para te ajudar a fazer tratamento de dados que você vai levar para o Excel. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, vou apagar esses valores aqui só para mostrar para vocês, né, ó, duas funções bem simples, tá? É o texto antes e o texto depois. Você tem essa situação, vou aumentar um pouquinho mais para você ver aqui, ó. Ok, ó. Aí você precisa trazer aqui o ID. Você poderia pensar, poxa, eu vou usar aqui função esquerda, né, ó. Clico no cara, ponto e vírgula 1, daí você vai, vai trazer o primeiro, né, ó. Aí você vai clicar e arrastar, você vai ver que não vai trazer todo mundo. Depois, ó, tá faltando. Aí você vai falar, vou colocar 2 então, ó, esquerda 2. Aí clica, né, ó. Ó lá, ó. Ah, já resolve o problema, professor. Enfim, você vai utilizar alguns métodos, né? Mas existe um método que é muito bacana com o uso dessa função, texto antes, que ele vai fazer uma análise do delimitador. O que é o delimitador? Esse caractere aqui, ó. Eu tenho um delimitador que é o hífen e depois Tocantins. Então, se eu colocasse texto, né, ó, antes, abro parênteses, qual que é o texto? Essa célula aqui. Qual que é o meu delimitador? É o hífen. Então, lá, vou colocar o hífen, ó, entre aspas. O que ele vai fazer? Vai extrair ele. Se eu clicar e arrastar, ó, ele vai fazer todo mundo, tá? Vou tirar um pouquinho do zoom para você ver, ó. Olha lá que bacana. Esse seria o resultado. Mas olha só, eu poderia ter aplicado aqui, ó, como eu estou com o Excel 365, o despejo, ó, texto antes. Vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula, abro aspas, o hífen, que é o nosso delimitador. Vou dar o Enter, ele vai fazer o despejo aqui ao lado, tá? Aí pode acontecer o seguinte, legal, professor, então texto antes do delimitador eu trouxe. E como que eu trago texto depois do delimitador? Com a função texto depois. Se tem texto antes, também tem o texto depois. Olha lá, ó. Funciona do mesmo modo, tá? Então vou pegar aqui, ó, o texto, ó, todo o intervalo, ponto e vírgula, abro aspas, hífen, fecho aspas. O que ele fez? Ele fez o despejo. Olha que bacana. Então, e depois aqui eu tenho o Tocantins, o local. Então é uma função que a gente utiliza para o quê? Muitas vezes nós temos textos, né, que estão todos lá em uma única célula e você precisa desmembrar isso, por exemplo, em colunas, formar uma tabela para você tratar. Essas funções elas foram criadas com esse objetivo. Ah, professor, tem o Power Query. Perfeito, tem o Power Query.
mas você também pode utilizar agora essas funções novas, que é um outro método, uma outra solução que você pode utilizar para o tratamento dos dados nas suas tabelas. Tudo bem? Bom, esse foi o primeiro exemplo. Antes de eu continuar para o próximo exemplo, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso Aprendi Isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vale lembrar, cupom promocional liberado, isso mesmo, 20% de desconto na formação hoje. Liberamos um lote onde você pode resgatar aí o seu cupom. Como que você resgata esse cupom, né, que a gente oferta? Lá no primeiro comentário fixado tem dois links. O primeiro link é o link para o curso. O segundo link é o cupom promocional. Clicou, já vai resgatar os 20% de desconto. Se tiver dúvida, converse com a equipe no atendimento. Bom, agora um outro exemplo do texto depois, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, um endereço, eu vou colocar bem grande aqui para você ver. Você tem aqui uma URL, tá? https://wgtech.com/sp/index.html. Vamos imaginar que você precisa extrair o domínio. Como que ficaria? Olha lá, ó. Igual texto antes. O nosso texto está na célula. O delimitador é a barrinha, entre aspas. Só que qual que é o número de instância? Instância é quantas vezes surgiu. Então eu tenho duas barrinhas aqui, não tenho? Qual que seria a terceira? Ó, aqui. Então, peraí. Então, terceira instância, isso mesmo. Quando aparecer a terceira barrinha, para de separar a informação que eu quero. Então, vou marcar ela, vou dar o Enter. Veja que ele trouxe o GTech. Então, ele contou uma, duas, achei a terceira. Para aqui. Daqui para cá é o texto antes. Tudo bem? Aqui, ó, a lógica seria a mesma, né? Ó, texto antes. Vou clicar aqui. O delimitador, entretanto, eu passo o número da nossa instância. Ó, se aparecer 3 vezes a barrinha, para aí. Prontinho. Ele achou a posição da terceira barra, parou aqui para fazer a extração. Imagine que você precisa trazer, por exemplo, a página, tá? Então vamos trabalhar aqui, por exemplo, agora com o texto depois. Então, olha só, texto depois, vou clicar na célula, ponto e vírgula, delimitador, vou utilizar a barra. Entretanto, olha só, como eu estou contando da direita para a esquerda, eu vou colocar -1. O que ele vai acontecer? A hora que ele achar aqui, ó, a primeira, ele para. Olha lá, ó. Caramba, ele foi lá, achou a primeira, que é o -1, porque eu estou contando da direita para a esquerda, ele veio até aqui. Mas, professor, se eu colocasse -2, ó, deixa eu mudar aqui para você ver, ó. Se você colocasse -2, ele ia pegar, ó, 1, 2 da direita para a esquerda. Entendeu qual que é o detalhe? Então aqui, ó, vou voltar para o -1, que é o que atende nesse exemplo. Aí venho aqui, ó, clico 2 vezes, prontinho. Então a page, né, a página seria início.html e a outra index.html. Passamos mais outro argumento que a gente tem, que é o número da instância. Vale lembrar que você pode contar da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, utilizando os seus devidos operadores. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o dividir texto. Esse daqui eu já vou antecipar para você, que a gente vai fazer um vídeo, tá, específico dessa função. Por quê? Porque essa função é muito bacana. Dá para você fazer muita coisa. Só que isso daqui, pessoal, eu vou trazer para vocês 3 exemplos agora, para vocês verem o poder da função e como que vocês podem utilizar aí no dia a dia de vocês, tá? Então, olha essa situação, ó. Eu tenho aqui, ó, norte, tá tudo em uma única linha, gente. Olha lá, ó, olha lá o conteúdo lá na barrinha. Você fala, caramba, o que eu quero fazer aqui? Imagine que você queira, por exemplo, separar isso, ó, em células, tá? Então, vou copiar isso daqui, ó, colocar numa planilha nova. Vou mostrar aqui para você, ó, em células, tá? Ó. Se eu fosse fazer aqui, ó, dividir texto, ele vai ter o texto. Qual que é o texto? É o conteúdo dessa célula. Qual que é o primeiro delimitador? De coluna. Eu vou colocar em coluna. Então, coluna
vou colocar aqui, ó, entre aspas, eu vou utilizar o pipe, tá? Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai colocar achei o delimitador, essa informação numa coluna. Achei o delimitador, essa na outra coluna. Vamos dar um Enter, o que ele vai fazer? Fez o despejo. Então aqui, ó, é uma informação, aqui é outra informação, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Aí você fala, caramba, professor, então eu poderia desmembrar isso em colunas. Isso mesmo. Aí você fala assim, caramba, esse é o primeiro exemplo. E esse segundo exemplo, professor? Esse segundo exemplo é mais interessante, porque eu posso utilizar o dividir texto dentro do dividir texto. Como assim? Imagine que eu preciso fazer uma extração dos dados, onde eu queira separar as informações em colunas, né? Ó, norte, sul, centro, oeste e leste. Igual eu fiz aqui. O que eu faço? Olha lá, ó. Igual dividir texto, tá? O que eu vou fazer? De novo, dividir texto. Vou fazer outra vez ela. Vamos pegar o nosso conteúdo, ponto e vírgula. E aí, por exemplo, vou colocar aqui o tracinho, ó. Vou fechar, ponto e vírgula, depois o pipe. Olha o que vai acontecer. Poxa, professor, fez o contrário. Se eu colocasse o pipe aqui, opa, deixa eu pegar aqui, ó, o pipe, e colocasse aqui, ó, o hífen. Olha o que ele fez. Ele achou a informação, opa, é aqui que eu tenho que fazer a extração. Opa, esse aqui eu tenho que fazer a extração. Eu acabei passando a informação, só para você olhar e entender comigo aqui, ó, que o primeiro dividir texto está analisando esse conteúdo que é sendo o quê? Desmembrado, né, em linhas, né, nas linhas aqui, ó, na mesma linha, entretanto em colunas, tá? Porém, o próximo argumento eu vou desmembrar em colunas, fazendo uma devida extração dessas informações, jogando assim. Aí você fala, caramba, professor, bacana isso. Bacana? Imagine, ó, vou copiar essa fórmula, vou jogar aqui embaixo. Imagine que eu tivesse com o uso da função transpor aqui. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer com transpor. É bruxaria? Não é bruxaria. É apenas a possibilidade de você reorganizar os dados em uma única coluna. Aqui eu reorganizei em colunas na mesma linha. Olha que bacana. Mas para por aí, não. Tem mais outro exemplo que eu acho bem interessante para você ver. Aqui a gente tem o substituir texto. Então, parte, né, do que a gente tem aqui de informação, eu poderia, por exemplo, fazer a distribuição das informações em linhas e colunas. Como assim? Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, primeiramente, o dividir texto. Vou clicar aqui na célula. Ele tem limitador de coluna. Então, o que eu quero colocar na coluna? A coluna eu vou colocar, por exemplo, o hífen. E qual que vai ser o delimitador de linha? Vai ser o pipe. Olha só. Só para você ver, ó. O que ele fez? Ele jogou as informações aqui. Então aqui está o norte. Aqui está 2021, 152 mil. Aí você fala, puxa, mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero, por exemplo, substituir, olha só, dentro desse texto que ele fez a extração, ponto e vírgula, qual que é o texto antigo? Abro aspas, 2021. Ponto e vírgula, qual que é o novo texto? Aspas, aspas. Vou fechar, olha o que ele vai fazer. O professor, ele reorganizou as informações. Onde eu tenho, por exemplo, uma coluna da região e uma coluna com os valores. Olha só. E você imaginando que isso poderia ser um pouquinho complicado? Não tem nada de complicado. Só tem um pouco do uso do conhecimento que a gente tem, que pode trabalhar com o uso dessas funções, criando, por exemplo, uma outra tabela. Então, aquela informação que você tem, você poderia despejar em uma única tabela e depois fazer ali as análises que você tanto deseja. Como eu falei, essa função a dividir texto é uma das funções, eu acho, assim, mais poderosas que a gente tem para esse tipo de tratamento de dados, quando a gente copia dados, por exemplo, da internet, quando você traz, por exemplo, dados importados, e você depois precisa tratar isso em uma tabela que fique fácil a possibilidade de tratamento. Tanto que a gente vai trazer um vídeo específico dessa função mais à frente aqui para o canal para mostrar outros exemplos práticos, porque eu falo para vocês, tem uns 10 exemplos práticos que dá para trabalhar com essa função aí, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, mostrando para vocês 3 novas funções do Excel de texto, texto antes, texto depois e dividir texto, para vocês conhecerem aí.
Aproveite, vá lá na área de comentários, deixe seu comentário sobre o uso dessas funções e saiba que a gente está aqui para ajudar vocês a aprender Excel da melhor forma. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com agricultura. Produzimos frutas, entre elas pêssego, poncã, caqui, atemoia, e comercializo minha produção no Ceasa em São Paulo. Bom, com o passar do tempo, surgiu uma necessidade de eu planilhar toda a minha cadeia produtiva, desde o plantio da planta até a venda ao consumidor final. Dessa forma, eu busquei ajuda com o curso do professor Michel Fabiano, o seu curso de Excel, onde através desse curso me possibilitou visualizar de maneira mais ampla todo o meu trabalho, desde os meus fornecedores, os meus clientes, fechamentos de vendas, inclusive com a geração de gráficos. Então é isso, pessoal. Para quem tem essa necessidade, como eu tive, em utilizar o Excel para organizar melhor o seu trabalho, o seu negócio, o seu comércio no seu dia a dia, eu indico este curso, o curso de Excel do professor Michel Fabiano.